Boa tarde, gente. Mais um encontro, então, dessa disciplina Psicologia Geral da Universidade Federal de Sergipe. Vamos dar o cronograma completo, né? Hoje é dia 16, então, de novembro. E a aula de hoje, como eu falava para quem estava aqui, né, em off, é sobre psicologia, com ênfase em psicanálise, como vem sendo dada a ênfase nessa disciplina, e política, né? E aí eu convidei o Elton. O Elton está fazendo doutorado com a gente aqui no programa de pós-graduação em psicologia da UFS, e tem aí uma contribuição a dar, porque ele participa de um grupo que estuda justamente isso, né? As interfaces entre a psicologia e a política. É um grupo consistente já da Universidade Federal de Alagoas. O Elton é de lá de Alagoas, né? E nos deu aí a honra de estar pesquisando com a gente aqui em Sergipe, né? Então, só apresentando assim bem brevemente essa questão da política, a gente tende, assim, pelo menos pegando o senso comum, né? Quando eu digo senso comum, eu não estou falando assim as pessoas necessariamente da universidade em si, né? Mas quando se pensa em política, a gente sempre pensa em algo externo a nós, né? Então, quer dizer, há uma dicotomia, haveria, né, vamos usar no condicional, uma dicotomia entre o indivíduo e a sociedade, né? Então, o que é da ordem do indivíduo fica a cargo da psicologia, estudar, da biologia, né, e de outras ciências que seriam aí específicas do estudo do individual, e a sociedade, por sua vez, seria estudada pela sociologia, antropologia, né, e outros saberes. E a interrelação, né, entre eles constituiria o indivíduo e a sociedade, nas suas relações com a sociedade, né, que a gente está falando sempre de uma relação. É justamente com esse saber aí do senso comum que a psicanálise tenta romper, na medida em que o indivíduo não é separado da sociedade e vice-versa, e a sociedade não é separada do indivíduo, né? Eu vou tentar me fazer explicar aqui brevemente, né? Por exemplo, quando Freud descobre o mito do Édipo, um mito grego antigo, né? O que esse mito dizia? Ele falava sobre uma espécie de lei, né, que regula o laço social e que ela é centrada na proibição do assassinato do pai e do incesto com a mãe, tá? Então, Édipo, para quem não sabe, é um personagem mítico da Grécia Antiga que, bem grosso modo, ele assassina o pai, casa com a mãe, né? Tem filhos com a mãe, sem saber, né? Sem saber disso, enfim, aquela ideia grega de que o destino está traçado e por mais que se tente mudar o destino, você não consegue, né? Você vai acabar, enfim, seguindo o seu destino, né? Enfim, é mais ou menos sobre isso que o mito fala. E o Freud, ele percebeu que cada indivíduo, na sua constituição assim individual, repetia essa epopeia, né, da humanidade. Então é aquela frase, a velha frase, a ontogênese repete a filogênese. O que é isso? Ontogênese fala do desenvolvimento individual, né, do ser humano, e filogênese fala do desenvolvimento da espécie humana, né? Então, é como se cada indivíduo repetisse na sua própria constituição subjetiva a história da espécie humana, da evolução da humanidade, né? Cada um, para emergir enquanto sujeito, precisa internalizar essa lei da proibição do assassinato do pai e do incesto, né? Quer dizer, a lei da proibição do incesto, isso a gente vai ver mais especificamente no texto chamado Totem e Tabu, tá? Mais adiante, que também é um texto do Freud, mas a proibição do incesto, tal como Freud e um antropólogo chamado Levi-Strauss, né, determinaram,
seria o que teria permitido a troca, né, entre indivíduos de diferentes hordas, diferentes tribos, né, porque a partir do momento em que você não pode mais se relacionar familiarmente, né, você precisa trocar pessoas, né, entre hordas, entre tribos distintas, e isso ampliou aí a constituição social, né? Bom, como é que um psicanalista francês vai ler isso, né? Essa relação entre indivíduo e sociedade? Se a gente pegar, por exemplo, para um filósofo grego antigo, também chamado Aristóteles, ele acreditava que o ser humano era uma esfera, né? Então, imaginem você ser uma esfera, então o que te constitui está dentro dessa esfera, né? O que não te constitui está fora dessa esfera, e o material da esfera é aquilo que possibilita a separação entre um dentro e um fora, né? Seria basicamente essa a noção, bem assim, resumidamente, tá? Que Aristóteles teria do ser humano, né? E que foi uma visão aí que perdurou durante milênios, né? E se bobear, perdura até hoje, né? Tem muita gente que pensa que o indivíduo é isso que está dentro, né? Então a gente tem a pele, né, para separar o que está dentro e o que está fora, e a sociedade é o que está fora, né? Então haveria essa dicotomia entre um dentro e um fora, e, enfim. E aí Lacan, que é um psicanalista francês, como eu já disse a vocês, ele vai ler isso por intermédio da topologia. A topologia é um ramo da matemática que estuda as superfícies não orientáveis, né? É um espaço não euclidiano. Então é um outro tipo de espaço. Enfim, basicamente assim a ideia de que uma superfície se transforma em outra, mantendo as suas propriedades, né? Então, ele vai ler essa relação entre o indivíduo e sociedade pelo viés da banda de Möbius. E aí, espero que esteja todo mundo vendo, né? Isso aqui eu já peguei uma tira de papel, tá? Você lembra que eu já fiz isso na aula da pós, né, Elton? Vamos ver se vai dar certo aqui hoje de novo. Então, aqui eu tenho uma tira de papel, né? Tá todo mundo vendo? Tá tendo uma manifestação aqui na rua por conta das eleições. Bacana. É isso mesmo, a gente tem que comemorar, né, as pequenas conquistas do dia a dia, né? Então, se você pensar num dentro e num fora, né, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter um círculo, né, ou uma circunferência, né, ou um arco, enfim, vocês estão vendo aqui, né, uma superfície que possui um dentro, então aqui eu estou passando a lapiseira dentro, e agora um fora, né? Reparem que tem um dentro, essa aqui é a superfície de fora, essa aqui é a superfície de dentro. Então a gente teria uma delimitação muito clara entre o que é o dentro e o que é o fora, né? Como o Aristóteles pensava, por exemplo, né? O que o Lacan vai fazer? Né? Não foi ele quem descobriu essa superfície, foi Möbius, né? Um matemático, trabalhava com topologia. Ele vai dar uma torção. Então, em vez de fechar aqui, né, ele vai torcer. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. E aí eu vou passar um pouco de cola aqui. Eu achei, por mais que o meu filho use todas as colas da casa, essa que é em bastão ele não usou. Né? Então eu vou fechar essa figura que eu fiz para vocês, tá? Aqui, ó. Eu estou fechando ela, ó. Vou passar cola aqui, ok? E eu vou fechar essa figura. Isso aqui é uma banda de Möbius, ou uma fita de Möbius, tá? E o que essa fita vem representar? Ela vem representar justamente a relação entre o indivíduo e a sociedade, onde dentro e fora se confundem, né? Onde não há um dentro, né, totalmente fechado, hermético, né, no sentido fechado, separado de um fora, que seria o exterior.
né, que seria a parte externa. Você quer fazer alguma pergunta, Robson? Acho que não, só estava com o microfone aberto mesmo. Então, ó, eu vou traçar aqui, tá? Um ponto, tá? Então, estou traçando um ponto. Tracei um ponto, tá? E aí eu vou agora deslizar a caneta nesse sentido, e vocês vão vendo, olha, aqui a gente está fora, né? Ó, está fora, mas aqui já está dentro, ó, aqui está dentro, e aí eu estou deslizando a caneta, ó, até encontrar com esse espaço aqui de fora. Então, reparem, eu sei que fica difícil fazer essas demonstrações aqui pela internet, mas vocês podem perceber que de um ponto eu vim passando uma caneta, né, que hora está dentro, né, e hora está fora, ó. Ó, olha o que é o espaço mediano, né? O Lacan vai dizer que o sujeito é justamente isso, né, e que a gente tem um dentro e um fora ao mesmo tempo. Se vocês quiserem ver essa figura topológica na internet, procurem uma figura do Escher, E-S-C-H-E-R. Deixa eu escrever aqui. É um pintor que pintou essa estrutura chamada banda de Möbius e colocou formigas para andar aqui em cima, e ora as formigas estavam dentro, ora fora. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, é que essa dicotomia entre indivíduo e sociedade é falsa. Tá? É uma falsa dicotomia. Por quê? Porque, pelo menos para a psicanálise, né, se a gente nasce desamparado, o que é o desamparo? O desamparo, ele fala de uma prematuridade, que é tanto biológica quanto linguística. Então, a gente depende de um outro. Quem é esse outro? Esse outro é uma alteridade fundante do sujeito, é quem cuida, quem faz a função de cuidados. E quem faz a função de cuidados em psicanálise a gente chama de mãe. Não necessariamente é a mãe biológica, é aquela que cuida, tá? Pode ser até um homem, tá? Um homem pode fazer uma função materna de cuidado. Um homem, um trans, qualquer pessoa pode fazer essa função, pode exercer essa função de cuidado, tá? Para vocês não acharem que a psicanálise lida só com papai, mamãe, filho, não é nada disso, tá? Ok? Pai, mãe, então são funções, ok? Então, a gente nasce desamparado no sentido de que a gente depende totalmente do outro, desse outro que faz uma função que é a função de cuidados, né? E em função da nossa prematuridade, né? Ou prematuração biológica e linguística, né? Então, na verdade, é esse outro que nos faz advir como sujeitos, né? É esse outro que vai nos nutrir e, para além dos nutrientes, nos dar afeto, carinho, amor, ou seja, isso que nos faz nos tornar humanos, né? Porque nós não somos apenas seres de necessidade, nós somos seres afetivos, relacionais, né? Que demandamos amor e se isso não for respondido, a gente tem poucas chances de sobreviver. Então, a nossa sobrevivência ela está muito também ligada a essa resposta a uma demanda de amor, né? Tá? Então, de modo que o Lacan ele tem uma frase que eu acho assim, bem interessante. Ele fala, o eu é um outro. Né? Por que o eu é um outro? Porque justamente para eu advir enquanto sujeito, eu preciso me alienar a esse outro do qual eu dependo. Né? Então, quem está exercendo essa função de cuidado para comigo vai me transmitir uma língua, né? Vai me transmitir valores, vai me transmitir modelos identificatórios, né? Exatamente, está envolvido na construção da identidade do indivíduo. É isso aí. Então, então vocês estão sacando, né? Não há um dentro e um fora. Por quê? Porque o que está dentro, entre aspas, já esteve fora, né? E é uma relação aí dialética. Então, eu disse tudo isso para falar o seguinte, que a psicanálise tem muito o que dizer sobre a política, sim.
né? E vice-versa. E a política sobre a psicanálise, né? Não são campos diferenciados, né? A psicanálise ela não vai dar conta do indivíduo e a política da sociedade, né? A gente tem essa inter-relação e essa, interseção entre esses campos do saber, né? No texto, logo na primeira página, a autora faz referência a duas citações do Lacan. A primeira, na qual ele fala que o inconsciente é a política, né? E o segundo, no qual ele fala que o inconsciente é o discurso do outro. Essa noção de discurso para o Lacan, o que é um discurso, né? Discurso... Elton, eu estou só fazendo uma referência aqui à noção lacaniana da política como discurso do outro, né? O inconsciente como a política e como o discurso do outro. E que essa noção de discurso, para a psicanálise lacaniana, ela tem a ver com um certo modo de domesticação do gozo, né? E o gozo tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, com uma satisfação que é paradoxal. Ao mesmo tempo em que causa prazer para uma instância psíquica, causa desprazer para outra. Então, é uma satisfação dolorosa. Isso aqui é o gozo, né? Ou seja, é sempre uma satisfação dolorosa, tá? Que tem a ver com a noção de sintoma, né? Sobretudo em psicanálise, que é uma repetição, né? Que causa o sofrimento e da qual o indivíduo não abre mão. Ele não abre mão desse sofrimento porque não é só sofrimento, é também prazer na esfera inconsciente, tá? Então há todo um ganho aí secundário, né? Para a gente usar um termo, tornar isso que eu estou falando entendível. É por isso que não se abre mão de um sintoma, por mais doloroso que seja, porque há uma cota de prazer aí investida, né, nesse sintoma. Então, o gozo é isso, é uma satisfação paradoxal, né? Então, imagina se cada um gozasse da forma como bem entendesse, de acordo com o seu sintoma. Não haveria laço social, né? Então, discurso é justamente o que promove o laço social pela domesticação do gozo. É como se fosse uma espécie de uniformização. Bom, então agora todo mundo vai gozar igual, né? Todo mundo vai obter satisfação de um modo... Por mais que isso seja impossível, é um projeto político utópico, né? Do iluminismo, enfim. Essa ideia de que todo mundo então vai se domesticar em função de ideais de liberdade, né? De fraternidade e de igualdade. Para pensar essas questões, o Laclau ele vai buscar algumas referências lá no Lacan, principalmente a noção de significantes, né, de significantes e de cadeia significante, e a noção de discurso. Né, o discurso não como simplesmente aquilo que se fala, mas o discurso como algo que produz um enlace social, aquilo que faz o laço, aquilo que causa o laço social. Né, e o Lacan vai dizer lá nos seus seminários que não há discurso que não seja sobre o gozo, né? Isso que o Rogério estava explicando agora há pouco, antes de eu voltar. Um dos pontos interessantes para a gente pensar essa questão da política, e está aí nesse texto da Kutai, é esse descentramento que a psicanálise provoca nesse discurso da modernidade, né? Nesse discurso político da modernidade. Porque se você tem até então uma noção de política muito centrada na razão, né, os sujeitos racionais, donos de si, que conseguem tomar decisões sábias, que estabelecem seus princípios sociais e de convivência a partir de uma certa racionalidade que parecia ser coerente. A psicanálise, principalmente lá, inicialmente lá com Freud, quando vai mostrar essa vida pulsional dos sujeitos, e, portanto, desse inconsciente, você tem um deslocamento. E não somente a psicanálise a demonstrar isso, né, principalmente a partir da noção de pulsão de morte, como isso pode ser visto com maior clareza a partir das grandes guerras, né? Se a gente
a gente inicia ali o século XIX, por ali, 18, 19, tentando estabelecer princípios sociais racionais. Você tem logo em seguida duas grandes guerras, né? Freud acompanha a Primeira Grande Guerra e o início da Segunda, e é justamente a partir desse cenário que ele vai propor uma noção que é além do princípio do prazer, né? Que é a noção de pulsão de morte, que é isso que coloca esse sujeito do inconsciente numa deriva, né? Pensando na certa tradução para o trigger, para a pulsão, é isso que coloca esse sujeito numa deriva, e numa deriva que faz com que ele, numa leitura inicial do Freud, retorne a um estado inicial de inanimidade, né? Seria essa leitura inicial da pulsão de morte. Mas que é a proposição desse desprazer na busca pelo prazer, na busca quando se freia esse gozo, né? Então, esse descentramento da razão, né, do sujeito, da razão para esse sujeito do inconsciente, ele tem uma importância para pensar, inclusive, a política. Então, esse deslocamento que a psicanálise produz no pensamento ocidental, ele também tem implicações para pensar o contexto político. E daí você tem, como consequência desse deslocamento, né, um inconsciente que não é esse inconsciente da neurociência, né? Porque se falava de inconsciente antes de Freud, mas num sentido muito, nesse sentido individual e interno, de algo que acontece dentro nesse processo de esquecimento, né, das coisas que, a partir da memória, você não consegue resgatá-las, e que permaneceriam inconscientes num certo campo do seu cérebro. E daí, quando você vai pensar o inconsciente a partir da psicanálise, você sai dessa dimensão individual e interno para pensar uma noção de inconsciente enquanto estrutura, enquanto discurso, enquanto linguagem, né? Que a linguagem seria essa grande estrutura desse funcionamento inconsciente. Então, para pensar essa noção de discurso, né, que é um dos pontos importantes, tanto da teoria do Lacan, e é um dos pontos que o Laclau vai tomar do Lacan para discutir, é a noção de discurso, esse como sendo, o inconsciente como sendo esse discurso do outro, e o inconsciente como a política, né, são os dois aforismos que o texto apresenta, né, que são aforismos do Lacan, o inconsciente é a política, e o inconsciente é o discurso do outro. Então, você tem aí o inconsciente como essa estrutura que faz laço social, portanto, ela ele não seria essa instância interna e mental, nesse sentido mental que a psicologia trabalha tradicionalmente, mas ele diz respeito a essa estrutura que o Rogério estava explicando no início, de uma certa alienação no outro, para que você possa ser introduzido pelo outro nessa dimensão da linguagem e dessas relações sociais a partir do discurso. E o Lacan, lá no seminário 17, ele vai apresentar 4 modalidades, 4 fórmulas desse discurso, que é o discurso do mestre, o discurso da histérica, o discurso universitário e o discurso analítico. Então, ele vai colocar a psicanálise também como um discurso, como um laço social. O texto também traz uma leitura crítica que o Lacan faz nesse ponto, a partir dessa perspectiva política sobre a própria psicanálise, que é a psicanálise em intenção e a psicanálise em extensão. A psicanálise em intenção tem a ver com uma certa leitura crítica interna dos caminhos que o movimento psicanalítico da época estava conduzindo, né, as interpretações, as discussões, os estudos, considerando ali que Lacan, o início da produção do Lacan, dos seminários, tem a ver com um momento na França de muita luta política, de muita disputa política, né, principalmente o famoso Maio de 68,
né, esse movimento político que movimentou a França durante muito tempo, movimentou o pensamento francês, Foucault, Deleuze, o próprio Lacan passou por esse momento. Então, Lacan está ali a todo momento propondo essas bases para a psicanálise e a todo momento sendo questionado dessa relação da psicanálise com a política. E ele vai produzir também uma leitura crítica interna, que é essa psicanálise em tensão, e vai reposicionar a psicanálise nesse cenário da política que tem a ver com a noção dos discursos. A psicanálise ela não está buscando se constituir nem como direita nem esquerda, a psicanálise não está, porque ela não busca a constituição de um mestre, ela não busca a afirmação de um mestre, de um senhor que dê as ordens ou que estabeleça qual é o ordenamento social. A psicanálise não é o objetivo da psicanálise caminhar por aí, mas o que está no cenário da psicanálise do ponto de vista político é que todo discurso, enquanto laço social, não pode ser um discurso senão sobre o gozo, e senão esse discurso que estabelece esse limite, como o Rogério está falando, essa domesticação desse gozo. E nesse sentido de estabelecimento de uma domesticação desse gozo, entra em questão a noção de regimes, os regimes de divisibilidade desse sensível, como eu falei do Rancière, a partir desses 4 discursos que o Lacan estabelece, a gente pode pensar que cada discurso desse ele estabelece a seu modo um certo regime de laço social. E é nesse sentido que o texto vai propor, então, essa escuta do político, porque a escuta clínica da psicanálise, a escuta desse inconsciente, essa escuta, ela pressupõe uma distinção, essa distinção o Lacan vai fazer já lá na análise da linguística, que é uma distinção entre o dito e o dizer, o enunciado e, de novo, enunciação? Não, porque o Helder colocou aqui que está travando. Voltou? Normal? Para mim não travou, não. Certo. Então, entre o enunciado e a enunciação, E esse sujeito do inconsciente é justamente esse sujeito da enunciação, esse sujeito do dizer, daquilo que não se apresenta propriamente no dito, mas que o sustenta enquanto dito, E nesse sentido, o Lacan propõe alguns desafios, para as teorias políticas estarem pensando como que essas coisas se articulam do ponto de vista dessas identificações dos grupos, da formação dos grupos sociais, dessas coletividades, que não são mais pensadas a partir da lógica das massas, dessa sociologia lá do século XIX. Então, a partir dessa perspectiva da psicanálise, a gente parte de 2 pontos principais. O primeiro é que a política é esse campo da articulação dos discursos e que não há discurso que não seja sobre o gozo. Com relação a algo que você trouxe, você citou esse significante, o trabalhador, E o trabalhador, ele tem uma história, É difícil a gente pensar num trabalhador antes da Revolução Industrial, Uhum. Então, o trabalhador, ele surge com a Revolução Industrial, porque no sistema feudal existia camponês, artesão, servo, rei, clero, mas não propriamente o trabalhador, Alguém que vende a sua força de trabalho é algo mais novo ainda, É algo do século XIX, enfim, é bem recente, assim. Então, eu lembrei dessa ideia do Foucault, Não só do Foucault, mas eu acho que é ele que lança, que são os processos de subjetivação, ou os modos de subjetividade.
que são formas da gente se constituir enquanto eu, né? Enquanto identidade, né? Isso que em psicanálise se chama de... Isso que em sociologia se chama de identidade, em psicanálise é o eu, corresponde ao eu, né? Que não é a totalidade do que eu sou, é uma parte, né? Mas é uma parte significativa do que eu sou, né? Então, eu sou isso que se chama o eu, mas sou também várias outras coisas, inclusive os meus conteúdos inconscientes, né? E por aí vai. Então, a psicanálise lida não só com identidade, mas com gozo, com satisfação, né? Com prazer e desprazer, enfim. Então, vai um pouco além aí desse entendimento, né? De um eu racional que vai, né? Me comandar, né? Desse sujeito da razão aí, que basta ser ensinado para que ele mude os seus comportamentos, né? As suas condutas, seu modo de pensar, sentir e agir, né? Eu acho que o que a psicanálise traz é a ideia de que, quer dizer, não passa necessariamente por aí, por esse registro da conscientização, né? Porque num determinado período se acreditou que bastava conscientizar as massas, que elas iam mudar e se transformar e tal. E aí a gente percebeu que, de fato, ninguém muda se não mudar o gozo, a sua forma de obter satisfação, né? Singular e por aí vai, né? E aí eu me lembrei do que o Foucault fala no Nascimento da Biopolítica, é um livro dele, né, que se chama Nascimento da Biopolítica. Na verdade, um curso que ele deu, né, no Collège de France, nos anos 70, então já é um Foucault mais tardio, no qual ele vai falar da forma empresa, né? E eu acho fantástico isso, porque, assim, hoje em dia o indivíduo ele tem uma identificação com isso que ele chamou de forma empresa, né? Então, todo mundo é um empreendedor de si mesmo. Uhum. Né? Todo mundo tem que ficar autoempreendendo. Então, essa ideia do empreendedorismo, ela está tão forte a ponto de nos constituir subjetivamente, né? Então, por exemplo, a gente tem essa subjetividade aí já constituída de que a gente tem que competir, né? Por um lugar ao sol. Então, solidariedade que se dane, a questão é a competição. A meritocracia, né, o mérito de você competir, estudar, trabalhar, isso vai te levar a algum lugar, né? Embora a maioria da população, eu vou citar um exemplo aqui, os trabalhadores de aplicativos, né, que entregam marmitas e comidas e tal, né, são pessoas que empreendem, né, têm lá a sua moto, trabalham de 12 a 14 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo, né? E acham que, né, que estão empreendendo, que num determinado ponto eles vão ter um lugar ao sol em algum momento, né? Se não for nessa vida, na outra, aquilo que a gente falava na aula passada, né? Mas, enfim, e aí eu me lembrei dessa forma empresa, do empreendedorismo, disso que faz com que a gente não consiga mais relaxar, né? Porque quando você para fazer alguma coisa que te dê prazer, é como se você estivesse perdendo tempo e o seu concorrente estivesse passando na sua frente, né? Então é mais ou menos essa sensação que a gente tem. A gente nunca pode parar. A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa que vai nos beneficiar, que vai nos possibilitar um lugar ao sol, que vai fazer com que a gente passe na frente do outro, né? Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu estudar, melhor nesse sentido, assim, né? E a gente já cria praticamente as crianças dessa forma, né? As crianças, sobretudo de classe média alta, hoje em dia tem horários assim que vão do balé, capoeira, judô, natação, escola, inglês, francês, alemão, russo e latim, né? Então, uma criança tem uma agenda de um auto-executivo adulto, né, hoje em dia, se você for parar para pensar assim, onde todos os horários são ocupados, né? E aí a gente pensa onde é que ficou o lúdico, né? Onde é que ficou o espaço da brincadeira, né, nessa sociedade contemporânea que um coreano chama de sociedade, um autor coreano, né,
chama de sociedade do cansaço, né? Porque está todo mundo o tempo inteiro cansado, porque, claro, numa sociedade onde todo mundo compete o tempo inteiro e não para, a gente está sempre cansado, né? Ou então, quando para, fica entediado, porque não está fazendo nada. Né? Então, basicamente eu acho que a junção do indivíduo com a sociedade, né, quando a gente entra nesse regime neoliberal aí de políticas de devastação, né, de Estado mínimo, o SUS não vale nada, o que é público não vale nada, as universidades públicas não valem nada, tem que acabar, porque o que é bom é o MIT, né, dentre outras e tal. Então, a gente vive o que é bom é o hospital privado sempre. Ninguém lembra do Sara Kubitschek em Brasília, né? E de outros, enfim. A gente sempre acha que o que é bom é privado, o que é público não vale nada, né? E por aí vai. A gente embarca nessa onda do empreendedorismo, né? Meio que sem pensar muito no que isso está desencadeando, que eu acho que é um projeto político, social, que a gente está internalizando, né? E aí a gente internaliza, porque os nossos eus são constituídos disso hoje em dia, né? Daí a relação entre indivíduo e sociedade. Então a gente acaba internalizando, a gente acaba se tornando subjetivamente neoliberal, né? Tendo as mesmas crenças, os mesmos valores, assim, os mesmos princípios, né? Sobretudo achando que o público não vale nada, o que vale é o privado, tem que privatizar tudo, mesmo que o Amapá esteja aí apagado em função de barbeiragem de uma empresa que é privada, em uma empresa espanhola, né, que é privada de eletricidade, enfim. Mas a gente acha, né, não, tem que privatizar tudo, né, então o bom é a iniciativa privada, é o empreendedorismo, porque o empreendedor trabalha, e aí vem essas figuras do Vale do Silício, né, que hoje em dia, porque gênio na minha idade, na minha época era gênio de verdade, era Einstein, Freud. Não, hoje gênio hoje gênio é o, como é que chama lá o rapaz da Apple, é o, ai meu, fugiu aqui, mas é o Bill Gates, né? Gênio é o, enfim, quem criou a Apple, quem criou o Facebook, né? Então assim, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Porque eu me lembrei disso, assim, dessa inter-relação entre o individual e social e da gente se tornando cada vez mais um projeto neoliberal na nossa subjetividade, né? Inclusive, dentro da própria universidade, tem pessoas que fazem uso, né, não sei se vocês já ouviram falar em psicofarmacologia cosmética, que é quando a gente usa um medicamento não para curar uma doença, mas para otimizar um desempenho, né? Então, indivíduos que tomam metilfenidato, por exemplo, para aumentar a concentração, estudar mais e, né, ficar mais ligado e mais... Né? O que é isso? É completamente a personificação da lógica neoliberal encarnada em cada um de nós. E que isso é adoecedor. Nesse sentido, o Laclau, ele teve uma preocupação muito grande de estar pensando nesses movimentos, inclusive ele tem um livro que faz uma análise desse populismo de direita da Thatcher, que é acho que o nome do livro é um populismo de esquerda, ou é por um populismo de esquerda. É uma coisa assim, que ele faz essa análise de por que foi tão bem sucedido essa estratégia da Thatcher, e de que modo a esquerda poderia se apropriar de uma certa estratégia populista para constituir uma sociedade, enfim, que ele vai defender, mais democrática, enfim, de esquerda. E é interessante, sim, porque é justamente nesse sentido que o Laclau ele vai falar, existe isso mesmo, Pedro, por um populismo de esquerda, o nome do livro do Laclau. Se eu não me engano, é Laclau e Chantal Mouffe, que eles fizeram juntos. Mas é justamente nesse sentido, ele vai analisar como que, numa reinvenção do capitalismo, nessa era atual, é crescente esse movimento populista, né? E ele vai,
assim, todas essas categorias analíticas que eu falei advêm justamente de uma análise desse movimento populista, que é de pensar de por que que esse populismo, de como que eles se constituem, né, a partir de que mecanismos e de como, e por que que ele tem esse alcance tão grande, né, e daí ele vai pensar a partir dessas categorias, por exemplo, esse esvaziamento significante, porque uma coisa que se diz, ela não tem o sentido próprio do que foi dito, mas ele logo se dissolve numa cadeia de significações infinitas, como, por exemplo, quando teve o ele não, né, um exemplo de uma proposta que poderia se articular como populismo de esquerda, né, que foi naquele momento lá do ele não, que surgiu com uma pauta muito específica, que era uma negação do governo Temer, e que, num determinado momento, esse ele não, ele desocupa esse lugar de significado relacionado ao governo Temer, e logo ele começa a ser o nome, né, o significante de várias outras demandas, como, por exemplo, foi ele não ao autoritarismo, ele não à violência contra a mulher, foi ele não. Então, assim, é o significante que conseguiu, temporariamente, congregar ao redor dele uma série de demandas. A grande questão para análise assim, na partir da leitura do Laclau, é que desse momento de articulação desse significante das demandas, não se constituiu nenhum projeto político mais consistente, e logo esse significante se esvaziou, né, como uma série de outros significantes vão aparecendo ao longo desse movimento da esquerda e que nenhum projeto político efetivo consegue se construir em cima dele. Mas, ao contrário, né, e talvez aí porque socialmente e economicamente ainda estamos submetidos ao... Começou... eu me perdi, eu li e me perdi. Começou com Temer antes de Bolsonaro? Sim. O ele não começou no período Temer. Que foi no período do impeachment da Dilma, foi por aí. Então, voltando, então, talvez, do ponto de vista desse populismo de direita, né, que aí tem a ver, essa noção da empresa, do empreendedor, tem a ver com essa reformulação do capitalismo, né, nesse formato neoliberal, isso alcança, talvez, consegue ter uma estruturação muito maior, talvez, do que outros projetos assim de sociedade, outras propostas de sociedade, porque mundialmente a gente ainda está submetido nessa economia de como que isso vai atravessando essas subjetividades, né? E essas subjetividades, elas a gente está num momento agora no grupo de discussão sobre a noção de identidade, que tem a ver justamente com a constituição do eu, né? Na psicanálise, esse eu, e se discute muito com a construção dessa identidade, justamente porque esses discursos, eles nos atravessam, mas há aí uma relação de identificação ou não com certos discursos, seja na sua totalidade ou seja em partes, mas há um processo de identificação. Agora, a causa dessa identificação, aí a gente tem que buscar no gozo lacaniano, né? Porque não dá para pensar que, por exemplo, uma pessoa que defende cegamente as pautas e falas de um presidente como Bolsonaro, como Trump, não tem ali uma relação de gozo? Tem porque talvez aí há um momento em que o sadismo volta a fazer parte explícita da política, né? Só um comentário, né, Trump especificamente, ele prometeu durante a campanha construir um muro para separar os americanos dos mexicanos, e quem ia pagar era o governo mexicano. Sim. Né? Quer dizer, é uma relação de sadismo e masoquismo
Então, Sim. eu pago para você me açoitar, né, para você construir um muro. E outra coisa, ele se aliou aos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? Então, isso aí já diz desse gozo da segregação, né? E que lá nos Estados Unidos é muito mais perceptível por ser mais evidente, né? Lá eles podem falar o que quiserem, né? A Constituição americana garante a total liberdade de expressão. Não há diferença lá entre liberdade de expressão e discurso de ódio, como na Constituição brasileira. Então, lá se fala o que, se bem entender, se você quiser sair com a foto do Hitler e uma bandeira nazista, você sai, né? Então, eles defendem isso a qualquer custo. E então lá é muito mais evidente, né, do que aqui. Agora aqui, algo que sempre foi velado, né, porque assim, se a gente pegar aquele livro do Francisco Bosco, que é muito bom, aliás, só por curiosidade, ele é filho do João Bosco, tá, o compositor, enfim. Então, Francisco Bosco publicou um livro, é filósofo ele, publicou um livro chamado A Vítima Tem Sempre Razão? É uma pergunta que ele faz, né? Enfim, é uma provocação aí a certos movimentos identitários. Mas o que ele fala de dois movimentos básicos no Brasil, eu vou falar bem brevemente. O primeiro é o pró-mestiçagem, que a gente era um país mestiço, de carnaval, futebol e samba. Né? Então, carnaval, futebol e samba eram a expressão popular da nossa mestiçagem. Né? Então, no Maracanã, todo mundo estava junto, uns na geral e outros no camarote, tudo bem, mas todo mundo vendo o mesmo espetáculo. Então, era essa a ideia, né? De que no carnaval todo mundo estava ali igual, pelo menos onde não tem aquela cordinha, né? Enfim, carnaval de rua mesmo, né? De roots, raiz. Então, estava todo mundo na mesma, no futebol, na praia. Então, essa ideia de que a gente era um país que tinha dado conta das nossas diferenças e que a gente, de certa forma, havia comprado essa solução pelos ideais aí, né? Do futebol, carnaval e samba. Só que vem o movimento identitário, né, a partir dos anos 70, e que mostra todas as contradições desses, né, que fala assim, bom, a família brasileira, tudo bem, ela é importante, a gente não nega, mas ela se mantém com o mucamo que vem do interior, né? E começou a apontar, né? E começou a apontar, botar o dedo na ferida, a mucama que vem do interior, né, que trabalha de domingo a domingo, que é tratada como uma filha, mas não tem direito à herança, e começaram a apontar, né, o dedo na ferida e tal. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem basicamente esses dois projetos de Brasil que estão se degladiando. Então, por um lado, ainda a pró-mestiçagem, que vem né, desde do modernismo, né? Oswald de Andrade, antropofagia, depois a Tropicália, depois a geração Mangue Beat, né? E a gente tem o Darcy Ribeiro, Paulo Freire, enfim, dentre outros, né? Roberto da Mata, né? Que são os grandes. Gilberto Freire é o maior representante, né? Com Casagrande Senzala, enfim. E a gente tem, por outro lado, o movimento identitário, né? Com Florestan Fernandes, né? Djalma Ribeiro, se não me engano, e enfim, e aí tem todo o rap, né? O rap brasileiro, ele surge como um protesto a esse projeto pró-mestiçagem, né? Então tem Emicida, Racionais MC é totalmente protesto, né? De botar o dedo na ferida, de denunciar. E qual é o grande desafio, né, contemporâneo? É fazer uma síntese, né, desses dois projetos. Quem fizer isso ganha o Nobel da Paz. Ganha o Nobel. Porque, por um lado, você tem ainda pessoas que têm esse pensamento pró-mestiçagem, por outros identitários, né, que aí buscam causas que são sempre tem a ver com o gozo que é específico, né? E aí o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, e que é importante que exista, óbvio, né? Porque o Brasil é um dos países que mais mata essas populações, né? Isso é fato, é evidência, a gente tem dados, né, que mostram isso.
Então, assim, é importante. Agora, ambos têm problemas, né? No sentido de não darem conta da complexidade do país, né? A estratégia que o Laclau ia apontar era essa, é aproveitar esses momentos populistas, assim, quando surgem, de esquerda, e a partir deles formalizar uma proposta De esquerda. de esquerda. O problema é que parece que a esquerda não consegue se articular desse modo, assim. Esses momentos populistas aparecem, somem, mas aqui no Brasil não se consolida. E uma diferença assim significativa que é importante demarcar, né, que assim o Laclau, o Rancière, eles são pensadores, né, que têm um projeto político. A psicanálise propriamente não tem, né? Assim, É algo que é sempre da ordem da singularidade do sujeito, né, da reinvenção de si, etc. Mas não há um projeto assim, né? Porque a ética do desejo não é a ética do bem-estar, né? Então, e ela coloca justamente um desafio assim muito grande para pensar a política, porque é justamente aí você tem essa quando você tem esse campo da política formalizada, ela vai lá e aponta, olha, lá aí onde está o Buzo. Daí o que você faz com isso? Né? E daí a política tem que se haver com isso, né? porque Porque a psicanálise está no texto também, né? A psicanálise ela sempre desconfiou de ideais políticos, né? Causas políticas. Assim, Elton está aí? Você congelou para mim? Ah, voltou. Então a psicanálise sempre desconfiou de ideais políticos, né? Porque o ideal político o ideal político hoje, amanhã tende a voltar a ser mal-estar, né? Da ordem do mal-estar sim. e aí, mas também apontar isso, não acho que leva a grande coisa, né? Enfim, senão você fica só denunciando onde é que está o furo, ali, está ali, está ali, e acaba não tendo efetivamente nenhum projeto macro, né? E aí você lida só com essa questão micro de. Mas é porque todo analista é cidadão também, né? E aí, como cidadão, ele vai apostar enfim, nos ideais, enfim, se não acreditar nos ideais, pelo menos nos princípios, né, que o move, né? Sim. É basicamente isso. É porque a gente transicionar entre o discurso analista e, enfim, o discurso político, na medida em que a gente assume uma proposta assim política, a gente cai no assume de certo modo o discurso do mestre, né? Seja na conotação que ele apareça, mas a gente assume isso. É esse Deixa eu exemplo que só fazer um adendo, gente. O discurso do mestre é aquilo que faz as coisas funcionarem, tá? Então, o mestre ele não quer saber como as coisas funcionam, ele só quer que elas funcionem. Então, o mestre é ignorante, ele não tem o saber que o escravo tem, né? O mestre antigo, por exemplo, mas ele quer que as coisas funcionem, é isso. Então, o discurso, por exemplo, o discurso da ciência, ele pode funcionar em prol do discurso do mestre, desde que a ciência faça as coisas funcionarem, sem questionar. Né? Quando você medica uma pessoa para que ela possa competir melhor no mercado de trabalho, né, sabendo que isso vai levar ao estresse e que a pessoa vai ter uma crise mental, um colapso, o que você está fazendo? Está totalmente do lado do mestre, para fazer as coisas funcionarem, né? ele pergunta, ele falou uma dúvida que apareceu no texto, foi a palavra outro com O maiúsculo. Então, o outro maiúsculo é essa alteridade fundante do sujeito, é quem vai transmitir a língua, os valores, a cultura, né, os símbolos,
é quem vai fazer com que o indivíduo advenha enquanto sujeito. E, geralmente, essa autoridade fundamental, aí, fundante, no mundo ocidental, é a mãe, né? A mãe como uma função criadora daquele bebê. Não necessariamente, pode ser inclusive a mãe biológica, mas não necessariamente. Que é a diferenciação no Lacan, que tem do outro minúsculo e o outro maiúsculo. É uma questão da teoria mesmo, né? Que esse outro minúsculo são essas identificações, né? É a mãe enquanto a pessoa, né? Enquanto o pai, aquele lá, tá com você, que você conhece. Quem vai uma discussão. Tem uma frase da Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, que ela diz que ninguém nasce mulher, né? Torna-se mulher. Ninguém nasce humano, torna-se humano. Como é que a gente se humaniza? Né? Advendo enquanto sujeito, na dependência, né? Se alienando a esse outro, com O maiúsculo. No início da sua vida, você não tem outra possibilidade a não ser essa. E aí depois é que você vai se desalienando, né? Ou não, porque tem gente que continua alienada, né? A família. Então é isso. Tem um filme, né? Vocês peguem Sociedade dos Poetas Mortos, né? É um filme já bem antigo, da minha época, mas que quando eu assisti me tocou muito. Basicamente a história de um professor de literatura de um colégio tradicional que entra e começa a lecionar, e aí as pessoas começam a dar voz, começam a escutá-lo, né? A achar que a literatura vale alguma coisa, né? Enfim, num colégio onde todo mundo ia ser autoexecutivo, né? Ia entrar para o mercado de finanças, né? Uma coisa mais ou menos assim, era gente da elite mesmo, né? E aí começam a escutar esse professor e tal, e começam a perceber que eles podem se desalienar desse ideal parental, que eles não precisam ser aquilo que a família quer, né? E aí até que que tem um pai mais autoritário, né? Ele acaba se suicidando porque ele percebe que ele não vai ter futuro fora daquilo que esse pai espera dele, né? E, enfim, é um filme que é uma tragédia, mas que fala muito, né, também da nossa realidade, assim, né, a gente precisa se alienar a esse outro. Agora, permanecer alienado a esse outro é um custo para a saúde mental, né? Geralmente é um custo.